Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar do período de graça. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo aqui até o final. Se você não sabe o que é esse assunto, fica aqui também que eu vou te explicar o passo a passo e você vai até o final desse vídeo entender como que funciona esse tal período de graça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já se inscreveu, ative as notificações para você não perder o nosso conteúdo. Compartilhe também aí com seus amigos, com seus conhecidos, com certeza você vai ajudar alguém. E se ficar com alguma dúvida, se tiver sugestão de conteúdo, basta deixar nos comentários que a gente responde com a maior satisfação e, se for o caso, a gente volta a gravar novos vídeos. Então vamos lá. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está lá, carteira assinada, trabalhando normalmente, e por qualquer motivo, né, não vou entrar no mérito em relação à sua demissão, com justa causa ou sem justa causa. Você foi demitido, tá certo? Será que você permanece tendo direito aos benefícios do INSS enquanto estiver desempregado? Por quanto tempo você permanece tendo direito aos benefícios? Ou será que isso acaba de imediato? Você foi demitido, será que você perde de imediato os direitos aos benefícios do INSS? É isso que a gente vai falar, tá bom? Então, eu estou falando aqui do período de manutenção da qualidade segurada ou do período de graça, que é justamente o período em que o trabalhador permanece tendo direito aos benefícios do INSS, mesmo que ele tenha sido demitido, né, independente de ser por justa causa ou sem justa causa, ou caso ele seja um profissional autônomo, por exemplo, ele, por qualquer motivo, parou de contribuir para o INSS. Eu vou trazer essa situação específica em relação ao trabalhador, tá bom? Existem outras situações também que permitem essa prorrogação, que permitem esse período de graça, mas eu vou trazer essa situação específica hoje de quando a pessoa deixa de trabalhar, quando ela é profissional com a carteira assinada, ou quando ela deixa de contribuir com o INSS, quando é um profissional autônomo, tá certo? Então, só para ficar mais claro, né? Só para repetir aqui e fixar essa definição. O período de graça ou o período de manutenção da qualidade segurada é justamente o período em que, mesmo não estando contribuindo para o INSS, o trabalhador ou segurado mantém essa qualidade de segurado para fins de receber, de ter acesso aos benefícios concedidos pelo INSS, tá certo? Para ter acesso aos benefícios previdenciários. Qual é esse período? Regra geral, esse período é de 12 meses. Então, vamos supor o seguinte, nós estamos agora em maio de 2022 e vamos supor que você foi demitido. Então, sei lá, em outubro de 2022, você ficou doente e essa doença te impede de voltar ao mercado de trabalho, te impede de exercer a profissão que você já era acostumado a exercer. Então, nessa situação, você vai ter direito ainda ao benefício por incapacidade, né? Porque você está dentro do período de graça, que é de 12 meses. Agora, muita atenção. A partir de quando que vai contar, a partir de quando que começa a contar o período de graça. O período de graça ele começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente ao mês subsequente da última contribuição, desde que tenha sido uma contribuição superior ao salário mínimo, equivalente, né, ao salário mínimo. Então, vamos supor, você trabalha recebendo um salário mínimo e foi demitido agora no dia 15 de maio, tá certo? Então, o seu período de graça, ele vai começar a contar em 1º de junho, desde que você complemente a sua contribuição. Ou então, se você não complementar, vai começar a contar no dia 1º de maio. Por qual motivo? Como o seu salário é apenas um salário mínimo, nessa situação, se você foi demitido em 15 de maio, a sua remuneração foi de apenas meio salário mínimo. Então, a sua contribuição tem por base meio salário mínimo. Então, a última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo foi equivalente, foi, né, referente à competência de abril. Então,
o período de graça ele vai começar a contar no dia 1º de maio. Agora, Breno, complementei a minha contribuição. Fui demitido lá em 15 de maio, o pagamento da empresa foi referente a meio salário mínimo, e eu complementei a contribuição para chegar lá no limite de um salário mínimo. Então, nesse caso, o prazo, né, o termo inicial do período de graça só vai começar a contar em 1º de junho, tá certo? Então, tem que ter essa contribuição igual ou superior ao salário mínimo. O mesmo exemplo, foi demitido no dia 15 de maio, entretanto, o seu salário era de 2 salários mínimos. Então, nessa situação, você não precisa complementar, porque se você foi demitido na metade do mês, recebia 2 salários, você vai receber um salário mínimo. E aí, nesse caso, já atendeu aí o requisito de que a contribuição tem que ser de um salário mínimo ou mais. Então, nessa situação, independente de haver complementação ou não, o seu prazo vai começar a contar no dia 1º de junho, tá certo? Isso está previsto na Instrução Normativa 128, agora de 2022. Se você não sabe ainda, eu trouxe outros vídeos aqui no canal explicando essa situação. Antes, nós tínhamos a Instrução Normativa 77, tá certo? Que era quem organizava aí a legislação, os decretos e trazia a instrução normativa de como que o INSS deveria proceder na análise de benefício, na concessão de benefício, era a Instrução Normativa 77. Nós tivemos uma recente mudança e agora, em 2022, passou a valer a Instrução Normativa 128. Então, agora está valendo tudo isso que eu estou falando, já está atualizado aqui de acordo com a nova Instrução Normativa. Então, regra geral, fui demitido. Ou sou profissional autônomo, parei de pagar o INSS, eu tenho direito ao período de graça equivalente a 12 meses, contados do 1º dia útil do mês subsequente à minha última contribuição equivalente a um salário mínimo ou superior a isso, tá certo? Mas, Breno, ótimo, entendi aqui, até aqui, só que você falou que essa é a regra geral. Quais são as outras regras? O que que tem mais? A gente pode ainda prorrogar esse período por mais 12 meses, no caso de desemprego involuntário. Então, você foi demitido. Lembra que eu falei que a sua demissão pode ser com justa causa ou sem justa causa? Você vai ter direito aí aos 12 meses do período de graça. Agora, essa regra é específica se você foi demitido sem justa causa. Então, desemprego involuntário, você está lá demitido, você não deu causa a essa demissão, você pode acrescentar ainda mais 12 meses no seu período de graça. Então, ao invés de você ter apenas os 12 meses, você vai ter 24 meses do período de graça, certo? Agora, muita atenção, como que a gente prova isso? De acordo com a Instrução Normativa 128, lembra que eu acabei de falar? A Instrução Normativa 128 está valendo agora. De acordo com a Instrução Normativa 128, você comprova isso por meio dos documentos, né, que comprovam que você recebeu o seguro-desemprego ou que você está inscrito lá no Cine em busca de emprego para o INSS. É isso, tá certo? Agora, judicialmente falando, existe decisão, né, do Judiciário, está tratado no tema 27 da Turma Nacional de Uniformização, que o juiz ele pode adotar o livre convencimento. Ou seja, o juiz pode acolher outros tipos de prova, além dessas que são aceitas pelo INSS. Inclusive, ele pode aceitar a prova testemunhal de que você está em situação de desemprego involuntário, tá bom? Então, essa situação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Acompanha comigo esse raciocínio. Você acha que o profissional autônomo ele tem direito a essa prorrogação de mais de 12 meses por desemprego involuntário? Qual que é a sua opinião? Tá. Então, eu acredito que você já respondeu, já deu tempo aí pensar um pouquinho. Se não, pausa o vídeo, pensa um pouco, depois você despausa. O
profissional liberal, né, o contribuinte individual, sim, ele tem direito à prorrogação do seu período de graça por mais 12 meses, tá certo? Para isso, ele também deve comprovar que está buscando emprego por meio do cadastro no SINE, tá certo? Essa matéria já tinha decisão da Turma Nacional de Uniformização, tá certo? No tema 239, e que dizia que o profissional autônomo, o contribuinte individual, tem direito à prorrogação de mais 12 meses do período de graça, desde que ele comprove que cessou a atividade econômica por motivos alheios à sua vontade. Um exemplo que pode ser dado agora, né, que está bem recente aí, é a questão de profissional autônomo, por exemplo, que deixou de trabalhar, que deixou de exercer as suas atividades em razão da situação de pandemia aí dos decretos, né, que proibiram a circulação de pessoas, toda a situação que aí se passou por causa da questão da pandemia. Você acredite ou não na pandemia, mas nós tivemos decretos, né, que limitaram a circulação de pessoas, que limitou o exercício profissional de uma série de atividades. Então, nessa situação, o profissional ali autônomo que ficou prejudicado por essa limitação, em razão desses decretos, ele tem direito também à prorrogação do seu período de graça por mais 12 meses, atingindo assim também o período de 24 meses como sendo o seu período de graça. Então, acontecendo qualquer coisa durante esse período, ele ainda vai ter direito a receber os benefícios previdenciários. Como eu falei, essa era uma matéria que já estava decidida na Turma Nacional de Uniformização, ou seja, nós tínhamos decisões judiciais recorrentes, mas o INSS não aceitava. A situação mudou agora com a Instrução Normativa 128, em que a possibilidade do contribuinte individual, do profissional autônomo, ter a sua prorrogação por mais 12 meses do período de graça, está lá na Instrução Normativa 128. Foi reconhecido, então, administrativamente pelo INSS. Lembrando que nessa situação você vai comprovar a questão do desemprego por meio do cadastro no SINE. Então, dificilmente aí o INSS vai aceitar outro tipo de explicação. Você vai ter que levar o seu comprovante de que está cadastrado no SINE. Judicialmente, a gente pode até discutir, né, dado que o juiz vai adotar aí o livre convencimento para poder apreciar todas as provas e tudo que você apresentar dentro do processo. Mas, se for possível, né, resolver isso administrativamente, é mais rápido, é mais prático, né, e você não fica aí naquela situação de ter que estar dependendo do judiciário, que a gente sabe que demora muito no INSS e demora mais ainda no judiciário para sair uma decisão, né? Além do que, você vai ficar com um período aí que vai receber das parcelas vencidas, podendo receber em precatório, então demora mais ainda. Então, não é uma situação legal. Se você puder resolver administrativamente, essa é a melhor opção. Outra situação, a gente também pode acrescentar mais 12 meses nesse período de graça, ou seja, você pode chegar até, até 36 meses do período de graça, se existirem mais de 120 contribuições, tá bom? Agora, essas 120 contribuições, elas não podem ser aleatórias e espaçadas a qualquer momento, tá certo? É importante, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive do próprio judiciário, e também com o entendimento trazido na Instrução Normativa 128, que você não perca a qualidade de segurado. Então, vamos supor, você trabalhou numa empresa por 5 anos, passou lá 6 meses desempregado, aí contribuiu de novo por mais 4 anos, passou 6 meses desempregado, aí contribuiu de novo por mais 2 anos. Então, veja, nessa situação, você contribuiu por 5, por 4 anos e por mais 2 anos. Então, a gente tem 11 anos aproximadamente, né? Nós estamos falando aí de 132 contribuições, de forma aproximada, estou fazendo as contas aqui de cabeça, então temos aproximadamente 132 contribuições sem que você tenha perdido a qualidade de segurado. Então, nessa situação, você tem direito à prorrogação por mais 12 meses do período de graça. Volto a dizer, esse é o entendimento
majoritário, é um entendimento também que veio na Instrução Normativa 128, mas existem decisões do Judiciário em sentido diferente, dizendo que mesmo que o trabalhador tenha perdido a sua qualidade de segurado, ou seja, mesmo que ele tenha passado mais de 12 meses sem contribuir, ainda assim ele tem direito à prorrogação do período de graça por mais 12 meses. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalhou lá os seus 5 anos e aí você passou 2 anos desempregado, tá certo? Então, veja, 2 anos de desempregado são mais do que 12 meses do período de graça e só então você voltou a contribuir com o INSS. E aí, contribuiu por mais 6 anos. Vamos botar um prazo extra aí. Então, temos novamente 11 anos de contribuição e agora você foi demitido sem justa causa, tá certo? Então, veja, você perdeu a qualidade de segurado, em regra, teria direito a 12 meses do período de graça pela regra geral, teria direito a mais 12 meses em razão da demissão, tá certo? Sem justa causa, né? Você foi mandado embora ali sem qualquer motivo, e a discussão ficaria a cargo se tem direito a mais 12 meses, completando 36 meses, em razão de ter mais de 120 contribuições. Regra geral, regra do entendimento majoritário, regra que está na Instrução Normativa 128. Não tem direito a esses 12 meses extras por ter mais de 120 contribuições, tá bom? Algumas decisões judiciais garantem que nessa situação, mesmo tendo perdido a qualidade de segurado, você vai ter direito ainda a mais 12 meses, tá certo? Eu não apostaria nessa tese, porque, como eu estou falando, ela não reflete o entendimento da maioria dos juízes, né? Não reflete o entendimento das maioria dos tribunais e vai diretamente contrário ao que está na norma. Então, eu não apostaria nesse entendimento, tá bom? Salvo uma situação muito específica, se realmente a pessoa não conseguiu um emprego de forma nenhuma, permanece desempregado e teve algum problema de saúde, aí sim a gente tentaria utilizar essa tese. Mas em momento nenhum, né, eu orientaria a pessoa a confiar que ela vai ter mais 12 meses em razão dessas 120 contribuições, sendo que ocorreram em períodos apartados com a perda da qualidade de segurado, tá bom? Então, eu acho que é isso. Esgotei esse tema de hoje, eu espero que você tenha entendido. Agora que você já é inscrito aqui no canal, ative as notificações. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente volta a gravar novos vídeos, a gente esclarece essas dúvidas com a maior satisfação, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, mande aí para seus amigos no Facebook, no WhatsApp, com certeza você vai ajudar alguém, né? De repente, tem algum amigo, algum conhecido aí que não conseguiu receber o benefício no INSS, justamente com o fundamento de perda da qualidade de segurado, isso aqui pode ser a salvação aí para essa pessoa ter acesso ao seu benefício previdenciário, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.